Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caros. Que prazer inenarrável, mais uma semana com você aqui, meu caro. Você tá bonito hoje, hein, velho? Gostou? Camisetinha bacana, gostei. Agradecer os nossos patrocinadores já de cara. Já de Noman, cara. que está nos vestindo. Hélio, o Marcelo, né? Do Luiz Hélio Marcelo, Diff, Hélio do Hélio Diff. Diff, que tá cortando as nossas madeixas, né? Agradecer o Na Linha de Frente. Top Troféus. Cara, hoje você tá perdido, né? Top Troféus, Talk Acessórios, Softal, Destino de Negócios. Não pode agradecer o Na Linha de Frente também, não? Ah, pode agradecer. Deixa né? que eu agradeço na linha de frente. eu agradeço. Pô, trazendo toda semana, senhores, um empresário aqui da Capital Federal, levando muito sobre empreendedorismo, batendo um bate-papo aqui de altíssimo nível e coisas que você vai poder aplicar no seu dia a dia, nas suas empresas. Anota. O meu caderninho já está aqui, porque eu sempre anoto para aplicar na minha empresa, para fazer o quê, Dan Rocha? Mais e melhores notas fiscais É sempre. isso, evolução constante, um patrocínio no Noru Sushi. E Tá faltou a fogo de chão para balancear o peixe e a carne. É, hoje você vai na fogo de chão, assim que E acabar aí o você vai programa, pro Noru. eu vou no Noruzinho também, nossos grandes apoiadores aqui. Pessoal, todo sábado às 10 horas da manhã, aqui nas telas da Band e em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Alexa, não tem desculpa, você pode assistir a gente estando em qualquer lugar. É, meu caro, é isso aí. Vamos lá, chega de enrolação, porque hoje foi bom que foi rápido, patrocinador na cara, tal, não sei o quê. Vai apresentar nosso convidado, né? Seja muito bem-vindo, Dudu! Ah, meu caro. Agradeço o convite, gente. Dudu da Four Hands. For Hands. Dudu, é o seguinte, agora a gente tá com um esquema aqui que quem apresenta você é a nossa IA. Tá. É o nosso chat GPT. Então ele criou aqui, eu vou apresentá-lo sobre a ótica do chat GPT. Se tiver bom, eu botei um temperinho. Se tiver ruim, a culpa é do chat. Pronto. Beleza? Ele é o cérebro por trás da For Hands, uma venture studio brasiliense que cria negócios a partir de spin-offs e inovações corporativas. Com apenas 28 anos, já vendeu 3 startups, atraiu investimento para 6 empresas e se tornou referência nacional em ecossistemas de inovação, sendo um dos pioneiros na criação de hubs no DF. Senhoras e senhores, Dudu Lugero, não erro mais. Seja bem-vindo, tá certo? E aí? Tá certo. Oh. Ele explicou um pouco melhor do que eu, inclusive. Foi um mini pitch melhor do que eu faço. Olha aí que maravilha. Eu não falo isso tudo, geralmente. Eu falo um pouquinho menos. Mas ali Vou tá te meio que passar ela pra você anotar e já Me passar passa pras que aí eu mando como próximas. release, É. pronto. Aí tá o release, mas nada melhor do que você pra falar quem é o Dudu no jogo do bicho aqui pra nossa galera, pra nossa audiência. Eu acho que o melhor jeito de descrever o Dudu eu sou um criador de solução. Eu sou uma pessoa que resolve problemas. Eu entendo que as pessoas precisam, eu costumo dizer que eu sou nexialista, né? Eu entendo que as pessoas precisam, eu entendo bastante de tecnologia e eu consigo gerar nexo entre o que as pessoas têm de problema, o que elas precisam e quais tecnologias que conseguem resolver esses problemas. O meu objetivo no final é sempre gerar oportunidades de negócio, gerar novas fontes de receita, gerar novas fontes de aquisição de capital. Então, como é que a gente consegue fazer isso a partir de tecnologia? Então, no final, hoje a tecnologia, a gente entende que a tecnologia ela é muito mais um commodity do que algo que realmente muda a chave, né? Ela é algo que precisa ter dentro das empresas, ela é uma estruturação de base. Hoje em dia é muito mais sobre o problema que a gente está resolvendo, como a gente resolve esse problema e como a gente consegue fazer algumas camadas dentro dessa solução que a gente consegue entregar isso para o cliente de um jeito que gere comodidade para ele, de um jeito que gere realmente ali uma visão aonde ele consiga resolver vários processos dentro de um produto que gere uma comodidade para ele dentro desse processo. É, senhor, vocês já viram que já começou ligado no 12, porque ele é assim. Então eu posso dizer que nós aqui do Na Linha de Frente também somos nexialistas, até porque a gente encontrou um problema que era a ausência do bate-papo real do empreendedorismo da Capital Federal. Verdade. E aí, por isso, nós estamos trazendo pessoas como você e todos os empresários de vários segmentos. Já são aí mais de 100 programas entre ao vivo e editado. Na verdade, já está chegando em 140, se eu não tiver errado na minha já contagem. passou de 140, meu filho. Já passamos? Já Olha aí. passamos. Então, assim, porque a gente traz a galera justamente para
gerar um nexo com a nossa audiência, com outros empresários que estão nos assistindo, para então ele aprender com os erros de pessoas que sentam aqui e aplicar no próprio negócio, ganhando com isso tempo. E aí esse é um ponto-chave que a gente já bateu papo em outras oportunidades. Gerar solução, na verdade, é para você ganhar tempo e acelerar negócios. Tô certo ou tô errado? Eu acho que mais certo que isso é impossível, porque quando a gente está falando de gerar solução, a gente não está falando de tecnologia. Às vezes dá para gerar solução sem tecnologia. Isso é o que... Porque eu trabalho com tecnologia, então todo mundo acha que tudo que eu faço é tecnologia. Não, gente. O que eu faço é resolver problema. Quando a gente fala de resolver problema, a gente está falando de acelerar processo, a gente está falando de aumentar a margem de lucro, a gente está falando de criar novos processos que antes não existiam, que podem aprimorar ali o que você faz, o que você entrega para o cliente. A gente está falando de relacionamento com o cliente. No final, quando a gente está falando de empresa, a gente está falando de relacionamento com o cliente e como que a gente consegue aprimorar esses processos. Porque eu aprimorando o processo dentro da minha empresa, o que eu estou causando lá na ponta? Estou causando uma satisfação no cliente, eu estou causando uma experiência ali para o cliente, que é o que você faz muito bem no Noru, né? O que você consegue entregar muito bem para o Noru. Faz bem lá. Faz bem, lá é legal, lá é gostoso, lá é bom. Então o que você faz no Noru também tem muita inovação envolvida dentro do processo. Inovação não é só sobre tecnologia, inovação não é só sobre fazer um aplicativo. Muita gente acha que inovação é fazer aplicativo, na verdade não é. Inovação startup. A galera acha que é... Inovação startup. Aplicativo não é, gente. Na verdade, é sobre você conseguir resolver problemas de formas que não foram pensadas ainda, que geram soluções ali que são inovadoras. O que significa ser inovador? Uma solução que não foi feita antes, que resolve um problema e que consegue ser aplicada a mercado. Tem que ser aplicada a mercado. Isso é inovação. E isso eu posso somar, não que não tenha sido feita antes na humanidade, que não tenha sido feita antes naquele segmento, naquele projeto, né, ou qualquer coisa nesse sentido. Ou por você, porque Exatamente. Às vezes você pode estar aplicando uma inovação dentro da sua empresa, por exemplo, o CRM. Tem muita gente que não tem um CRM dentro da operação dela, que é uma plataforma para você conseguir gerenciar o relacionamento com seus clientes, né? Tem muita gente que não tem isso e ao aplicar isso, a gente chama isso de inovação incremental. A gente tem alguns níveis de inovação, né? A inovação incremental é quando a gente está trabalhando no motor 1. Tem uma teoria que ela fala do motor 1 e do motor 2 da empresa. O motor 1 é quando a gente está trabalhando no core business da empresa, é quando a gente está trabalhando para aumentar a lucratividade, para melhorar os processos, para diminuir o tanto de pessoa que a gente precisa para fazer um processo, para melhorar a margem, basicamente. Quando a gente está falando de motor 1, a gente está falando de core business. Quando a gente está falando de motor 2, a gente está falando de um novo momento da empresa. A gente está falando de criar negócios adjacentes, criar negócios disruptivos. Disruptivo fora do jargão da palavra, né? Disruptivo no real conceito da palavra, que é um modelo de negócio que ele muda o status do mercado. Ele muda como que um serviço ou um produto é entregue para uma pessoa lá na ponta. Então, a gente vê, por exemplo, o Uber é um modelo de negócio super disruptivo. Por quê? Porque ele mudou como que a gente entrega uma viagem de um lugar para o outro contratando uma pessoa. Antigamente isso era feito por meio de táxi. Dudu, tem um negócio que você colocou aí que, do core business, que é importante. Muitas vezes eu pensava assim, o core business de um restaurante, ele é a comida. Hoje eu já tenho um outro olhar, né? O core business do meu negócio, ele é pessoas, porque eu preciso das pessoas para gerar experiência, para criar uma boa experiência do meu cliente no local. E eu preciso e aí de fato, da comida. Não é só a comida, né? Então hoje a gente se fala, se eu vou para pessoas e também for para a parte de alimento, eu estou falando de 2 P's, pessoas e processos. Então, o core business para mim, de qualquer negócio hoje, são os processos. Me corrige. É porque o negócio ele não é um negócio se você não pode sair dele. Exatamente. Se você não puder sair dele, ele não é um negócio consistente, ele não é um negócio sustentável. E você só vai poder sair do seu negócio a partir do momento que você institucionalizar processos muito bem definidos. E fazendo essas diversas consultorias, hoje você vê o maior problema ou o mais latente ou o que mais se repete hoje nas empresas, qual é? Vou te falar que, na verdade, eu não vejo Tem vários problemas que se repetem nas empresas, mas eu vejo que hoje o maior gap no mercado não é esse. Não tem um padrão. Não é que não tem um padrão. A gente tem vários processos de renovação digital, processos de implantação digital que tem que ser feitos.
Mas hoje a gente está passando por uma virada de chave muito grande no mundo. A gente está passando por uma revolução tão grande quanto a revolução, ou maior, do que a revolução do .com, que vocês viram melhor do que eu, inclusive, a revolução do .com. Que isso, cara? Tu tá me tirando, irmão? Tá me tirando de velho, velho? Não, respeito, senioridade. Vovô do marketing, antiguidade né? é pouco. Vovô do marketing, pelo amor de Deus. Não tô tirando de jeito nenhum, valorizo demais, inclusive. Isso é só pra dar um corte na hora. Nossa. Mas... quando a gente vê nessa perspectiva das empresas que estão crescendo, eu me perdi, gente. Foi porque eu tinha... Nesse meio tempo. Você atrapalhou, da Rocha. Eu atrapalhei, desculpa, cara. O cara me chamou de velho no ar. Não te chamei de velho. Mas você estava falando da revolução do .com. Pronto, a gente passou pela revolução do .com, vocês viveram isso melhor do que eu. E vocês viram como todas as empresas tiveram que se transformar, elas tiveram que mudar, elas tiveram que se reposicionar. É aquela velha frase, né? Quem não tá na internet não tá em lugar nenhum. Quem não tá na internet vai morrer. Vocês viram isso acontecer muito mais do que eu. E agora a gente está passando por uma revolução tão grande quanto ou maior do que a revolução do .com. Que revolução é essa? É a revolução da inteligência artificial e do blockchain. A blockchain ela vai reinventar toda a base estruturante dos nossos sistemas financeiros. E a inteligência artificial ela vai mudar toda a nossa relação de trabalho. Nesse ano de 2025, a gente vai ver muitos agentes sendo criados. A gente vai ver muita inteligência artificial de ponta sendo criada e conseguindo fazer trabalhos fáceis. No ano que vem, a gente vai ver um outro patamar de inteligência artificial sendo implementada. Por quê? Porque a gente está tendo uma expansão muito grande dos data centers ao redor do mundo e o custo da inteligência artificial, o custo de nuvem, ele está baixando muito. Então, como ele está baixando muito, a gente vai conseguir implementar a inteligência artificial em processos que antes não eram possíveis implementar a inteligência artificial por conta do custo. Então, de 2026 para frente, 2026, 2027, a gente vai ver uma reinvenção total de como é a relação de trabalho entre as pessoas, as empresas e os clientes. Então, a gente vai ver totalmente essa reinvenção e a cabeça das pessoas vai mudar. Então, respondendo a sua pergunta lá atrás, eu vejo que hoje não é sobre um padrão de coisas que tem que mudar dentro das empresas, é sobre como que as empresas vão se reinventar para essa nova era. É muito mais sobre isso do que sobre como que as pessoas vão se ajustar dentro das empresas. Já passou, né, o cara, essa era de que o cara tinha que olhar e ajustar alguma coisa. Hoje ele realmente vai ter que ajustar, mas vai ter que ajustar o carro andando, meu filho. Troca o pneu com o carro andando, porque senão ele vai ser atropelado. Eu queria somar, Dudu, dentro do que você falou, né, dos processos, né, e de que você está entregando uma solução em si, e a tecnologia é uma ferramenta para isso, né? Parte desse processo, né, dos problemas. Como é que era antes, né, de não ter essas tecnologias todas? As empresas não cresciam, as empresas não evoluíam? Claro que evoluíam, né? Por conta do foco ser sempre esse. É uma solução para um problema que tá dentro da sua empresa. A gente viu exemplos, como você falou, né? A Netflix mudou também, fez essa disrupção, né? A gente tinha que ir na locadora, agora você vê da sua casa. Então, esse é um processo evolutivo. E aí eu queria emendar nessa última que você falou. A gente já tem, eu acompanho bastante o SXSW, né? Um dos grandes eventos, né? E a Amy Webb, que é uma futurista, o Giba passou aqui também, falou mesmo algumas das coisas que você falou aqui, né? Mas, e aí você falou que a gente vai ter uma transformação muito grande dos processos, né, com o uso da inteligência artificial ainda este ano. A gente já está vendo, né? Ano passado, agentes de IA não era um termo muito utilizado ainda, e agora já virou uma realidade. Todo mundo tem os agentes de IA, recursos humanos de IA, né? Você contrata e demite um agente que não está funcionando ou que está funcionando bem. Para o ano que vem, tu acha que vem o lance da IAG, dessas coisas mais... a inteligência artificial pensando pelo ser humano? A gente tem algumas frentes que estão tentando chegar no AGI, no ASI, que é o Artificial Super Intelligence, o Artificial General Intelligence. Basicamente, o que é o AGI? O AGI é uma inteligência artificial que ela consegue pensar no nível do ser humano e ela consegue tomar decisões sem input. Basicamente, isso é o AGI. A OpenAI está tentando chegar nisso, a Google está tentando chegar nisso, a Anthropic está tentando chegar nisso hoje. Está todo mundo tentando chegar nisso. É possível? É possível. A gente está numa subida exponencial da inteligência artificial. Tem uma pesquisa, inclusive, que saiu agora, sem tentar ser alarmista, tá? Mas tem uma pesquisa que saiu agora que se em 2027 a gente não começar a colocar leis e regulações muito fortes para regular a inteligência artificial
do jeito que ela tá dobrando de capacidade evolução, no tempo, em 2030 o mundo acaba. Saiu uma pesquisa disso agora. Então, eu li ela ontem, inclusive. Então, a gente está numa crescente da inteligência artificial que, sim, é muito possível a gente chegar no AGI, no ASI, nos próximos 2 anos. Vamos falar aí nos próximos 2 anos. Só que o que eu acho que é realmente a mudança de chave que vai ter para a gente mudar as relações de trabalho? É a robótica misturada com a inteligência artificial. Legal. Aí a gente sai de uma tela e a gente entra realmente uma substituição da massa de trabalho. Sou a favor disso? Não. Mas é o caminho que o mundo está indo. Então a gente vê hoje na China as fábricas com as luzes desligadas. Por quê? Porque não tem mais pessoas trabalhando. As máquinas estão tudo Você acabou de trabalhando voltar por do ele. Japão, você deve ter visto alguma coisa parecida lá, né? Alguma vending machine te vendendo espaguete. Não, assim, Ele foi na impressionante, fábrica lá é impressionante, de assim, espaguete. da fábrica de doces, diversos equipamentos, muita pouca mão de obra. Até porque, como é um país que é muito mais velho, mais antigo, mais vivido que o nosso, que já passou por diversos problemas, então eles pensam em como eles conseguem fazer mais, melhor, mais rápido, né? E é uma mão de obra que está envelhecendo demais. Então, hoje você não tem muita mão de obra no Japão. Né? A gente pegou um dado lá que a idade média hoje é 49 anos de idade. Então você imagina, a população hoje, a idade média é 49, você imagina quantos senhoras de 70, 80, 90 anos não estão lá. Então, assim, está mudando absurdamente, né? A forma que se faz tudo, né? Tanto de gastronomia, quanto de tecnologia, quanto de entrega. Né? No ponto de vista de gastronomia, você tem robôs entregando. Na rua, caminhando a galera. Para todos os lugares. Né? Para todos os lugares. Você tem robôs na rua limpando. Né? Então, assim, eles estão anos-luz na nossa frente. Né? Mas o que me chamou muita atenção, Dudu, que eu vou compartilhar com você aqui, é a Expo Osaka 2025. Você já ouviu falar nessa Expo? Não ouvi falar, mas meu sonho é ir pro Japão. Já te contei isso? Eu tenho um sonho e não realizado ainda. Quero realizar agora nos Vá próximos porque o 2 país vai anos. fechar, né? Assim, hoje você não precisa de visto. Vai começar a ter visto para ir para lá a partir de setembro. Setembro desse ano? Do ano que vem. Do ano que vem? E eles então dá estão tempo ainda. muito incomodados com a massa turística mudando e interferindo na cultura deles. Não, então eu vou até setembro do ano que vem, eu tô no Japão. Bora fechar um pode ter pacote? Você que está assistindo e é de uma empresa de turismo, E o que é mais louco, assim... Oportunidade, hein? Eu traduzo em uma frase que a todo momento ficava na minha cabeça. É o velho e o novo. Isso eu acho muito lindo. O Lá retrofit. é o velho e o novo a Eu acho todo isso momento. muito lindo. Você tem um prédio arranha-céu totalmente tecnológico, que você tem um elevador que você sobe em poucos segundos, não sei quantos metros. não sente a pressão. Não sente pressão, não sente nada. Você tem o trem-bala, que chega a atingir 320 km por hora e seu celular nem mexe, mesmo deixando ele em pé. Então, assim, são coisas absurdas, né? Mas, enfim, é o velho e o novo, o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, você vê um templo maravilhoso. Você vê os caras todos futuristas andando na rua e robôs, e, ao mesmo tempo, você vê as geishas com kimonos. Isso deve ser muito maneiro. Tipo, A de verdade. cabeça E o nível de design que eles têm no Japão, tipo, eu amo design, né? Eu amo coisas bonitas, eu amo, tipo, eu gosto. O nível de design que eles têm no Japão, pós Segunda Guerra Mundial, é absurdo. Absurdo, é um nível, assim, muito alto. Eles saíram da era da quantidade para a era da qualidade. Exatamente. Você chega a comprar lá 4 bombonzinhos numa caixa linda, maravilhosa. Por quê? Porque eles querem entregar a embalagem, eles querem entregar a experiência do cliente. Eu tive uma reunião com os caras lá que o nível de detalhe que eles queriam entender para fazer relacionamento com o Brasil comercial, né? Ele não queria saber assim, qual é o preço. Não, eu quero saber assim, qual é a cor que mais agrada o brasileiro? Qual é o tipo de caixa, de formato de caixa que é mais aceito? Enfim, o design da tipografia. Cara, é outro Surreal. mundo, sacou? Mas a Expo Osaka, você que é um cara jovem, a Expo é o maior evento internacional do mundo. Ele é um evento que reúne mais pessoas do que a Copa do Mundo, do que as Olimpíadas, do que a SXSW, do que qualquer outro. Ali é o berço de tudo.
Esse evento são diversos pavilhões e cada pavilhão é um país, onde o país se apresenta, mostrando a sua cultura, mostrando a sua tendência, mostrando a sua preocupação, mostrando o que tem para vender para o mundo. Dali que nasceu, por exemplo, a Torre Eiffel. Dali que nasceu Brasília. Então acontece a cada 5 anos. Ali nasceu Brasília? Exatamente. 20 anos antes da existência de Brasília, foi feita uma concorrência para saber quem ia desenhar o pavilhão numa Expo, no pavilhão de do Brasil. E aí foi uma disputa entre quem ficou em primeiro e segundo lugar, respectivamente, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Me mostraram essas fotos de lá, 20 anos antes de Brasília nascer. É a mesma coisa que você vê Brasília hoje. Sou brasiliense, apaixonado por Brasília, tenho sabia Brasília isso. tatuado no pé e não saio de Brasília por nada. Já recebi proposta para ir para São Paulo, já recebi proposta para ir para o Rio, já recebi proposta para ir para BH. Não saio de Brasília, sou apaixonado nessa cidade. Somos dois. Temos Por isso que somos candangos e estamos entregando aqui, porque estamos ajudando a construção da nossa capital federal. Exatamente. E agora uma construção muito além do concreto, né? Uma construção de cultura, uma construção de identidade, uma construção do centro de inovação do país. A gente tem a potência para ser o centro de inovação do país. A gente está aqui conversando com o maior comprador de tecnologia do Brasil, que é o governo federal. A gente está aqui tendo acesso a várias pessoas que a gente não teria se a gente não tivesse em Brasília. Sem então, dúvida. Brasília é uma potência gigante. Eu ia até falar um palavrão aqui agora, mas é uma potência gigante para o Brasil quando a gente está falando de tecnologia e de inovação. Uma das coisas que você faz, e você explicou mais ou menos, eu acho que a gente pode entrar um pouco mais nisso, é o lance dos spin-offs, né? Você deu uma pincelada aí, mas como é que funciona, por exemplo? O cara tá girando lá a operação dele e tal, não sei o quê. Eu tenho uma historinha que é a da máquina num vilarejo, fazendo barulho lá, e tá fazendo barulho. As pessoas acham que aquilo lá é o sinal de desenvolvimento e de que tá tudo certo. Um dia ela parou e não mudou nada. Né? Então, assim, o que a gente pode trazer para um empresário lá que na cabeça dele está tudo certo, mas o que ele pode trazer para potencializar o negócio ou fazer uma direção maior que vai gerar mais e melhores notas fiscais para ele, né? Porque o spin-off é mais ou menos isso, né? É 100% isso, mas dando até um passo para trás, o empresário está fazendo certo. Eu não vou falar que o empresário está fazendo errado. Não tem como eu falar que o empresário está fazendo errado. O empresário faz isso o quê? Há 20 anos? 30 anos? Não é que ele está fazendo errado, ele está fazendo do mesmo jeito. A gente tem que entender. Não tem certo e errado, ele está fazendo do mesmo jeito. Tem uma teoria, que é a teoria do motor 1 e do motor 2. Ela fala que o motor 1 é o seu ganha-pão, é o seu core business. É o que paga seu almoço, é o que paga sua saída com sua mulher, é o que paga o colégio dos seus filhos, é o que paga seu apartamento. Isso daqui tem que ter o mínimo de risco possível. E eu concordo com isso. Por quê? Você não quer que tenha risco alto na sua empresa. Você tem que pagar salário, você tem que comprar insumo, tem que comprar o peixe caro e mandar vir lá do Rio de Vai Janeiro. falar pro fazendeiro que plantou café a vida inteira, que agora ele tem que plantar cana-de-açúcar, que vai ser melhor pro solo. Não, meu filho, eu construí tudo isso aqui, foi plantando café, e café que será plantado. E a gente tem que valorizar a experiência das pessoas lá na ponta. Sem dúvida. A gente tem que valorizar a experiência das pessoas lá na ponta. Então é muito onde entra essa teoria do motor 1 e do motor 2. O motor 1 é o que paga as contas, é o dia a dia, é o que vai pagar meu salário, basicamente. O motor 2 é o negócio que ele pode mudar o paradigma desse negócio. Ele é um negócio que ele pode escalar 3, 4 vezes mais do que esse negócio. Por quê? Porque a gente muda uma chave dentro disso. Eu vou fazer isso dentro da empresa principal? Não vou. Por quê? Porque eu vou aumentar o risco dessa empresa. Inovação é risco. A gente tem que entender que inovação é risco. Se a gente achar que inovação, tudo que a gente fizer vai dar certo, a gente vai se frustrar durante o caminho. A inovação ela é sobre errar rápido e errar barato. É sobre isso, mas a gente vai errar durante o processo. Então, por que eu gosto muito de construir spin-off? De onde é que veio essa tese da gente construir spin-off? A gente vai deixar o motor 1 da pessoa rodando, essa pessoa sabe girar o motor 1 dela. Ela já gira o motor 1 dela, tem 25, tem 30 anos. Deixa claro, lá. Pode ser que ele chegou num platô. Vamos falar, uma empresa dela fatura 100 M. Ela chegou num platô. Quando essa empresa chega no platô, ela tem duas opções. Ou ela vai comprar novos negócios para crescer o faturamento dela, ou ela vai gerar novas oportunidades de negócio por ela própria. Então, ou ela vai construir novos negócios, ou ela vai comprar novos negócios para aumentar.
Entendemos isso? Sim, sim. Eu vou fazer isso dentro da minha empresa aumentando o risco ou eu vou fazer isso fora da minha empresa? Com uma cara nova, com um nome novo, com marketing novo, que não vai afetar a empresa mãe. Não, e outra, assim, uma coisa que tem que ser muito destacada, né? Porque nesse mundo tão agitado, tão inquieto, tão ansioso, é visto como errado aquele que não quer crescer. E às vezes você tem uma sua empresa e aquilo atende a sua necessidade e tá tudo bem. Você não precisa ficar pensando em como abrir mais, em como fazer mais e, sabe? Eu acho que também a gente tem que respeitar os perfis. Exato. E eu vejo que qual é o momento em que as pessoas começam a pensar nisso? Quando elas estão pensando em legado. Não é só quando as pessoas estão pensando em dinheiro. Geralmente, quando as pessoas estão pensando em dinheiro, o faturamento delas tá tudo bem. Quando elas estão pensando em família, quando elas estão pensando em legado, isso inverte um pouco. Por quê? Porque a empresa que ela toca hoje é a mesma empresa que o filho dela vai conseguir tocar daqui a 10 anos? Não é. Vai ser outro mercado, vai ser outro mundo. Agora, o que você colocou, ele é muito bem falado, né? Que é uma técnica chamada growth, né? Growth é você testa rápido, erra rápido, corrige rápido e cresce rápido. E dentro dessa premissa, você vai gerar muitas hipóteses para que, quanto mais hipóteses você tiver, você está diluindo esse risco e não está apostando todas as fichas numa só ideia. Perfeito. E até chegando um pouco melhor em como que a gente faz isso, como é que a gente trabalha esse processo. A gente tem um processo que chama Spin-off Canvas, que é um processo de motor 2, onde eu vou abrir um laboratório de inovação para essa organização que está me contratando. Então, eu vou abrir um laboratório de inovação com foco em criar uma empresa derivativa, em criar essa spin-off. O que é uma empresa derivativa? Para deixar muito simples, tem um case que todo mundo conhece. A Ambev é uma empresa consolidada no mercado, uma empresa que já tem a atração dela, que já é uma empresa multinacional. Ela criou um laboratório de inovação e esse laboratório de inovação criou uma nova empresa que é o Zé Delivery. Com certeza, todo mundo que está ouvindo a gente conhece o Zé Delivery. E vou perguntar para vocês, como é que... Você é do marketing. Como é que uma empresa com nome tão ruim escalou o Brasil inteiro tão rápido? É o Zé, pô. É próximo, é parceiro, é sonoro, então, é curto. Esse negócio de ruim é relativo. O João lá do Mac mudou para Mac. Mac, exatamente. Então, e como é que o Zé Delivery conseguiu escalar para o Brasil inteiro de uma vez? Não foi por causa do nome dele, não foi por causa de brand, foi porque eles têm a base de distribuição da Ambev. Sem dúvida. Então, eles já têm a base toda estruturada de distribuição da Ambev, eles já têm o entendimento do cliente, eles sabem com quem comportamento falar. De compra. Eu olho assim para o Zé Delivery e eu falo, puta, é um puta case de sucesso de reposicionamento, porque antes a Ambev ela não tinha o marketplace. Sim. Ela tinha um centro de distribuição, ela tinha um sistema, um e-commerce de distribuição. O Zé Delivery, ele muda o paradigma e ele coloca o cara que é distribuído, a Ambev, ela distribui para um distribuidor e esse distribuidor revende para o consumidor final. Então, a Ambev, ela está longitudinalmente dentro de todo o processo. Isso é um case de spin-off muito legal, que é uma empresa derivativa, é uma empresa que ela está dentro do mesmo segmento, ela está dentro ali do mesmo nicho, dentro do mesmo mundo que a Ambev, mas ela atua de um jeito diferente, ela repensa o processo de um jeito diferente. Olha só que legal, rapidinho, posso? Manda ver. Fazendo a engenharia reversa, eu adoro fazer engenharia reversa desses cases, né? Imagina, o cara deve ter chegado com um problema que foi o seguinte, ó, galera, reunião do comercial. E aí o comercial tá lá falando, porque antes, eu não sei se hoje é nessa mesma, né? Nesse mesmo formato, mas você tinha um cara que era o representante do distribuidor da região X, né? E aí ele chegava lá para vender um lote de cerveja ou refrigerante, seja lá o que for, e aí o distribuidor chega lá falando, mas essa semana não vendeu, o negócio está fraco. Então, ou seja, o problema dele era fazer com que o distribuidor vendesse mais. E aí ele levantou a mãozinha, vamos criar uma solução, que foi o Zé Delivery. Ele faz o distribuidor dele vender mais, ele vende mais para o distribuidor dele, então ele está ganhando e resolveu o problema da ponta ali. Exatamente, e é engraçado o jeito que essa solução, eu conheço a história, do jeito que essa solução foi criada. Um gestor comercial da Ambev chegou e propôs isso, aí o diretor virou e falou, não, a gente já tem marketplace. Tá maluco? Aí o gerente de inovação levantou a mãozinha dele, né? Gente, a gente não tem um marketplace. A gente tem um e-commerce. A gente vende para o nosso distribuidor. O marketplace ele precisa de dois lados. Ele precisa do fornecedor e do comprador. Perfeito. Aí, nessa hora, eles montaram um laboratório de inovação com a ajuda de um Venture Studio. Eles montaram um laboratório de inovação e geraram o Zé Delivery. Só que o Zé Delivery não gerou um risco para a Ambev.
Então, esse é o processo que a gente faz. A gente vem, a gente abre o laboratório de inovação da empresa. Spin-off Canvas é uma metodologia de 4 etapas, onde a gente vai passar pela descoberta e a ideação. Então, a empresa ela não chega para mim com uma ideia, ela chega para mim com o mercado, e ela chega para mim com a equipe dela e todo o know-how que ela acumulou durante os últimos anos, e eu gero o nexo. Então, voltando lá no começo... Conecta aquilo ali com... exatamente. Eu conecto aquilo ali com o que pode ser o novo modelo de negócio daquela empresa. Aí a gente vai criar uma série de hipóteses. Então, é bem um método científico mesmo. Eu vou criar uma série de hipóteses e eu vou para o mercado validar essas hipóteses antes de construir qualquer coisa. Aí, a partir disso, a gente vai construir software. Então, tem tecnologia dentro da nossa solução. A gente tem 2 fases de tecnologia. Uma fase é onde a gente faz uma tecnologia que a gente consegue fazer alterações rápidas e a gente consegue responder aos estímulos do cliente rapidamente. Então, eu consigo alterar um botão, consigo alterar uma cor, eu consigo alterar uma frase, consigo alterar uma lógica de negócio rápido, consigo fazer essas alterações rápidas para conseguir alinhar o cliente, o produto à expectativa do cliente lá na ponta. Aí, a partir disso, nesse momento que eu já estou com uma solução fechada, que eu estou com uma solução que gera valor para o cliente, aí sim eu vou para o desenvolvimento de software escalável, que é o momento onde eu vou fazer todas as coisas necessárias. Está validado, agora eu vou deixar pronto para tracionar. Vou deixar pronto para tracionar. E vir para a escala depois, né? Porque primeiro a gente gera tração, a gente vai ali fazer toda essa parte, que é a 4ª etapa, que é essa parte de go-to-market. E no go-to-market é onde eu vou inserir essa empresa dentro do mercado e eu vou adquirir os primeiros clientes dessa empresa. Durante todo esse processo, eu não estou entregando papel e eu não estou entregando software. Eu estou entregando um time para tocar esse papel e esse software. Então, eu estou entregando um time para tocar esse modelo de negócio. Então, o processo da Hands é muito mais uma construção de modelos de negócio de times eficientes do que simplesmente entregar um software lá na ponta. Por isso que eu falo pra galera, eu não sou uma agência de marketing, eu não sou uma fábrica de software. Eu sou um venture studio e a gente faz todo o processo de early stage das empresas. O que é o processo de early stage? Na empresa, a gente tem 3 fases muito claras. A gente tem do 0 para o 1, do 1 para o 10 e do 10 para o 100. Eu faço do 0 para o 1 muito bem. Então, eu levanto uma empresa do chão muito bem, eu estruturo um modelo de negócios que é viável financeiramente e a gente coloca isso para o mercado para girar. Esse é o Spin-off Canvas. É um processo onde o objetivo final é a gente criar uma empresa que ela vai poder futuramente ser a empresa do futuro do modelo de negócio que você faz. Legal. A gente faz isso a 4 mãos e a gente usa muito o know-how que o empresário acumulou durante os últimos 30 anos. A gente não pode jogar isso fora. A gente tem que trazer isso para a mesa. Então é muito importante a gente trazer isso para a mesa. Agora, conecta comigo, empresários, né? Como é que a gente consegue tornar isso daqui palpável? Porque por mais que tenha já todo um projeto estabelecido, uma dinâmica, um processo que você criou para alavancar, eu acho que tem um ponto em questão que a gente tem que levantar aqui. Que é fácil de ser feito, é trabalhoso, mas que tem que já começar independente da contratação de um serviço como é o da Forhands. Com certeza. Que é você ter os dados da sua empresa bem estabelecidos. Porque a Ambev, ela conseguiu fazer isso, mas ela conseguiu porque ela tinha listado todos os fornecedores, todos os pontos de venda, tinha todos os nomezinhos, tinha já a dinâmica, o processo claro. Se você não tem esses dados, você entra meio que num escuro dentro de uma empresa. Então, para que o seu trabalho seja mais eficaz e para que as empresas também se tornem mais eficazes, seja para já criar uma inovação, uma spin-off ou fazer um outro braço, ela tem que ter dados da empresa. CRM é um dos dados, é os dados dos clientes. Mas e os dados todos bem estabelecidos dos fornecedores, novos fornecedores? Como é que é a precificação deles? Qual é a negociação? Enfim, eu acho que isso é importante a gente destacar. Isso é muito importante e eu vou trazer mais para vocês. Isso é a base para todo o novo mercado. E isso é a base, porque tem uma máxima que é garbage in, garbage out. Que é, se você colocar lixo para dentro da inteligência artificial, ela vai cuspir lixo para fora da inteligência artificial. Não tem como. Ela não é uma inteligência artificial, na verdade ela é uma inteligência de dados. Se o dado tiver uma bosta, se o dado tiver, vai vir bosta. Vai vir bosta, exatamente. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando dos horizontes da inovação. Isso é um conceito que tem que ficar muito claro para todo mundo que está ouvindo a gente, que é, a gente tem o horizonte 1 da inovação. No horizonte 1 da inovação é onde a gente vai fazer tudo isso que você está trazendo, Pataro. Então é onde a gente vai estruturar dados, é onde a gente vai estruturar fontes de aquisição de dados, é onde a gente vai estruturar barramentos de API, é onde a gente vai estruturar data lake, é onde a gente vai estruturar dashboards, é onde a gente vai fazer análise preditiva, é onde a gente vai conseguir otimizar o processo de dentro da empresa e deixar ele estruturado.
Então, esse momento, ele é de extrema importância para a gente tomar qualquer decisão, porque a gente só toma decisão baseada em dados. Que nem você falou, é growth. E é growth, são dois tipos de growth, né? Tem o growth marketing e tem o growth hacking. Exato. Quando a gente fala do growth hacking, a gente está falando de teste. Se você não está testando, você tem uma ideia com PowerPoint que você acredita. Tipo, se não tem um teste, não tem uma viabilidade. Não tem uma... É só uma ideia com glitter. Né? É o que a gente chama de inovação purpurina, né? É o que a gente chama de inovação purpurina. Então, quando a gente está falando desse processo, é um processo estruturante. Mas as empresas, elas têm... No momento que a gente está vivendo hoje, esse processo estruturante, as empresas têm muito pouco tempo para realizar isso, para ser bem sincero. Tipo, elas tinham muito tempo quando a gente... De 2020 até hoje, era o tempo que as pessoas tinham para fazer esse processo de transformação digital. Que o que a gente está conversando aqui é um processo de transformação digital. Essa transformação digital, ela é um embasante para você entrar no mercado, no novo mercado, que eu estou chamando. Eu gosto muito de falar que esse é um novo mercado. E esse novo mercado, ele não aceita empresas que não têm uma estruturação de dados muito bem executada. Ele não aceita essas empresas. É que nem antigamente o novo mercado ele não aceitava uma empresa que não tem site. É ele até aceita, mas a pessoa vai ficar patinando e não vai para lugar nenhum, né? E tem uma questão aí que eu acho que é válida também. Muitas pessoas podem ver todo esse processo, ou a contratação de empresas como a sua, para entregar a solução dos problemas, como um gasto, como uma despesa. Geralmente. O convite que eu faço a todos os empresários que estão nos assistindo, todos os nossos colegas empreendedores, é que se você fizer a conta de quanto pode voltar para você e em quanto tempo você vai fazer isso de forma mais célere, vai fazer sentido você investir. Né? Então, exemplo, vou pagar 40 mil de uma mentoria. Para fazer uma mentoria só de CMV, custo da mercadoria vendida. Se eu acelero o meu processo, ao invés de eu demorar 1 ano para ajustar tudo isso, e eu acelero para 6 meses, que seja, os 40 mil que eu tinha colocado lá, se eu reduzir 5%, no primeiro mês, 5%, se eu reduzir o meu custo em 5%, 5%, por exemplo, de 100 mil, vai ser 5 mil. Mas em cima de 1 milhão, vai ser quanto? Então você consegue acelerar esse processo. Então o convite que eu faço é, começa a fazer a conta de quanto tempo você vai ganhar e quanto tempo esse dinheiro vai voltar para você parar de falar, não, eu não tenho dinheiro para investir nisso aí. E as pessoas elas olham muito para isso como custo. Sim. As pessoas têm que olhar para isso como investimento. Porque além de quanto que isso pode otimizar a sua operação, tem uma questão que é meio impalpável, que é, vocês já tiveram alguma ideia que depois vocês viram sendo construído e que ficou uma empresa milionária em dólar? Rapaz, eu não tive essa ideia não, mas... mas já vi ideia que já rodou, tá rodando. Então, eu acho que... quanto é que custa você perder a solução que pode virar o patamar da sua vida? Sim. Quanto é que custa isso? Você já passou por isso, Dudu? Eu? Porque você falou com tanta propriedade, já passou, né? Aí, ó, eu senti uma mágoa no coração na hora que ele Quando foi eu tinha falar. 17 anos. Olha aí, ó. Quando eu tinha 17 anos. Mas você não tinha forehands ainda. Não tinha cara. forehands Pois ainda. Senão você tava... Foi quando eu criei a forehands, na verdade. Eu criei com 18 para 19, né? Aí a minha história ela vem um pouco da UNB, Centro de Desenvolvimento de Tecnologia, participando de vários hackathons aí. Nos hackathons, teve uma época que eu tive uma ideia que hoje é uma empresa que ficou bilionária. Olha aí. Tá e eu vendo? não fiz. Eu não fiz. Então, empresários, Então, aí. escutem. Cara, dentro dessa história toda que a gente está colocando aqui na mesa, tem um ponto que eu queria levantar, que é o seguinte. Você falou de que você pega a empresa do cara, né? Pega o time dele, tudo que ele já construiu e vai promovendo ali uma transformação, né? E aí seria uma transformação de cultura, porque inovação, ela é um mindset diferente, né, velho? Então, eu entendo que você tem que estabelecer uma cultura de inovação nessa equipe que você vai trabalhar para promover
essa nova empresa, esse novo spin-off que você está promovendo dentro da empresa. Tô certo? Ó, hoje a gente tem Mas, espera aí, meu querido. manda ver. É o intervalo, né? Essa aí você vai responder só daqui a pouco. É o tempo do patinho fazer... Quack. E voltamos, meus queridos! Porque a nossa audiência ela é uma audiência querida. Queridíssima. E é o seguinte, nós estávamos falando aqui, quase que a gente já voltou falando assim, pra trás, nem pra pedir informação. Boa, tá boa. certo? Nem pra pegar impulso. Nem pra pegar impulso. Só pegar impulso ainda vai. Se você dá uns 5 passos pra sair correndo, acho que dá ainda. Mas o Dan finalizou, né, o nosso, antes do break, falando sobre cultura. Esse tema me agrada demais. Como estabelecer, né? Porque a inovação ele é um mindset, as pessoas têm que começar a pensar dessa forma, né? E aí você pega uma empresa que já tem, sei lá, 20 anos, né? E aí você tem uma equipe que já faz o normal. Como você coloca essa cultura da inovação dentro dessa empresa? É difícil. Pra ser bem sincero, gente, essa é a parte mais difícil do trabalho de inovação. Você pegou no ponto-chave, pra ser bem sincero. Porque ninguém quer sair da zona de conforto. Exatamente. E ninguém quer fazer diferente. Vocês já ouviram, com certeza. A gente sempre fez desse jeito. Porque fazer diferente gasta mais energia. E o ser humano... E precisa que a pessoa pense diferente. As pessoas não estão tão preparadas assim para pensar diferente. E não é por mal. Já deixando claro, não é medo do desconhecido, meu filho. E medo de ser demitido também. Olha aí, esse aí é pra ser bem sincero, por quê? Porque inovação, ela se baseia em erro e acerto. E se você tem uma cultura da sua empresa que ela não permite erro, você matou a inovação ali. Perfeito. Esse é o primeiro ponto assim, que eu acho legal. Segundo ponto que eu acho legal a gente trazer é a inovação, ela vem em fases. A inovação, ela não é, eu vou inovar na minha empresa, eu vou fazer tudo novo. Isso não existe. A inovação, ela vem em fases, ela é um processo em ondas, né? A gente tem o que a gente chama de horizonte 1 da inovação, eu já comentei um pouco sobre isso. O horizonte 1 da inovação é quando a gente está trabalhando a melhoria de processos internos, é onde a gente está trabalhando a melhoria da margem de lucro, é onde a gente está trabalhando a melhoria do trabalho das pessoas. Onde está sendo realizado o diagnóstico para identificar todas as possíveis melhorias, não vamos falar de problema, todas as possíveis melhorias e soluções dentro da empresa. Exatamente. Nesse momento é um momento onde a cultura ela é extremamente necessária. A cultura, tanto para a implantação das soluções que a gente está criando ou que a gente está implantando, porque você pode pegar um CRM de mercado que custa R$100 e implantar dentro da sua estrutura, quanto das estruturas que a gente está visualizando criar. Então, são duas fases. A gente está falando do horizonte 1, de inovação incremental, de inovação para dentro da empresa, de inovação que você precisa mexer com a cabeça das pessoas. Quando a gente está falando de horizonte 2 e horizonte 3, eu não vejo isso, eu não gosto de fazer isso dentro da governança corporativa das empresas. Por quê? Porque, querendo ou não, isso trava o processo de inovação. Você ter uma camada de decisão muito robusta em cima do processo de criação de uma nova empresa é algo que geralmente trava o processo. Então, quando a gente está falando de inovação incremental, de inovação motor 1, quando a gente está falando de horizonte 1 da inovação, a gente tem que trabalhar muito a cultura e o mindset das pessoas. Quando a gente está falando de horizonte 2 e horizonte 3, eu acredito que é melhor você construir um time novo. Você construir um time que ele vem sem viés. É um time que ele nunca vai falar para você, puta, a gente sempre fez desse jeito. Por quê? Porque eles não têm esse viés. Infelizmente, você tem que matar a sua empresa e dentro do matar a empresa para criar inovação, para entregar algo novo, muitas vezes você tem que mudar o time todo. Como é que a gente lida com isso? A gente tem hoje 2 produtos de entrada que são para empresas que não têm um nível de maturidade organizacional ainda elevado para atingir um horizonte 2 da inovação. Quais são esses 2 produtos? A gente tem o Manual de Inovação Corporativa e a gente tem o Sino as a Service. O Manual de Inovação Corporativa é onde a gente vai estruturar os horizontes, os projetos de inovação, as iniciativas de inovação dentro da empresa. Então, a gente vai estruturar elas dentro do horizonte 1, o horizonte
2 e o Horizonte 3. A gente entrega ali, são 6 aulas, 6 videoaulas, para você passar para toda a sua equipe, para você começar a interagir essas pessoas com o mundo da inovação. E um documento, é um documento bem robusto, que é basicamente um livro sobre inovação, sobre todos os processos que geralmente, os processos, termos, sobre tudo que geralmente é utilizado dentro de um processo de inovação. Inclusive, a gente também traz uma palestra, a gente vai dentro da empresa e a gente conversa com as pessoas. Isso não sou eu que faço, a gente tem uma pessoa que é o André Pires, que ele faz isso junto com as empresas, e a gente tem o Stefano, que ele atua como Sino. Sino é basicamente um gerente de inovação como serviço. Às vezes você não tem capital suficiente para ter um gerente de inovação full-time. O gerente de inovação full-time ele vai custar ali 18, 19, 20 mil reais para você por mês, para você ter um gerente de inovação full-time. Então o que a gente oferece é um gerente de inovação part-time. As a service. As a service, exatamente, como serviço. Então a gente oferece ele como serviço. A partir disso, a gente tem 2 camadas da Hands que a empresa pode ir. Ou ela pode ir para o motor 1, onde a gente vai trabalhar todo esse processo de aceleração organizacional, de aumentar o ROI, aumentar a margem dessa empresa, ou ela pode ir para o motor 2, se ela tiver no nível de maturidade organizacional para inovação já avançado. No motor 2 é onde a gente vai criar essas novas verticais. É onde a gente vai transformar uma empresa tradicional em uma plataforma de negócios. Vocês conhecem o que é uma plataforma de negócios? A Amazon, por exemplo, quando ela cria a AWS, ela se transforma numa plataforma de negócios, que é uma empresa que ela tem vários negócios adjacentes embaixo dela, que ela gera novas fontes de receita, novas verticais de negócio, novas business units. Vou te dar um exemplo e um spoiler aqui agora, até para toda a nossa audiência. Rapaz, né? ó. O Na Linha de Frente, ele começou como um programa de podcast, um podcast, na verdade, pequenininho, dentro das plataformas de redes sociais e tal. Depois ele virou um programa de rádio, depois ele virou um programa de TV, depois ele virou um braço de educação e muito em breve agora a gente está lançando o portal Na Linha de Frente, aonde nós teremos os artigos de um futurista como um Giba, artigo de spin-offs como o Dudu, artigo de empreendedorismo, artigo de marketing, então vai ser uma plataforma. Matérias. Ou seja, isso aí é ter um horizonte de inovação. Né? Isso é um negócio adjacente, isso é um horizonte 2 da inovação. É um caso perfeito de horizonte 2 da inovação. Um caso perfeito. É um modelo de negócio, usa tecnologia e saiu de um central que é o que a gente está fazendo aqui agora. Exatamente. Então, isso exemplifica muito o que é a criação de uma spin-off. É uma nova empresa que ela tem uma equipe própria, ela tem um fluxo de caixa próprio, ela tem o capital dela própria, ela tem os clientes dela, mas ao mesmo tempo ela tem uma sinergia com a empresa-mãe, ela tem uma similaridade com o modelo de negócio da empresa-mãe e ela é gerenciada pela empresa-mãe. Então, no final, é uma nova empresa, só que o resultado, ele vai para a empresa-mãe. Então, é como se você estivesse diluindo o seu risco de morrer. Para ser bem sincero, é diluindo o seu risco da sua empresa quebrar. Porque você vai ter várias empresas embaixo dela que todas estão girando e todas estão beneficiando a empresa-mãe. Então, quando você se transforma numa plataforma de negócio, o que você está fazendo é diminuir o seu risco a longo prazo da sua empresa quebrar. Legal. Se você quiser anunciar no nosso novo portal, entre em contato aqui no e-mail que vai aparecer. Já tem que vender os espaços já. E vamos trazer um olhar também para os dois lados, né? Você está colocando sempre ou na lateralidade, né? Você trazer aí outras frentes, ou até empresas filhas, vamos chamar assim. Só que, dependendo do negócio também, o empresário ele tem que ter esse olhar para não matar o negócio dele. Por exemplo, você é dono de um restaurante. Pô, de repente você passa a ser um representante de uma marca, de um produto que você já consome, onde você vai estar ganhando nessa ponta nessa e vai poder estar vendendo para outros. Né? Então, a Live faz isso, né? Aqui em Brasília. Exatamente. Isso é um modelo de negócio adjacente também, só não usa tecnologia. Exato. A tecnologia não é a base da inovação, gente. A tecnologia é uma ferramenta. Exatamente. Meu caro, excelente. Tem mais alguma bolinha aí para você levantar? Porque aqui a gente é assim, a gente levanta... O tempo não nos permite, mas vamos ter que trazer ele para uma outra mesa redonda. Vai ter o especial, né? Vamos ver aí se a gente junta as futuristas com galera do spin-off startup. Aí a gente vai fazer um programa especial aqui num negócio aí a gente vai viajar um pouco, viu, gente? Aí vocês deixam a gente ir um pouco, a gente vai conversando. A gente faz o nosso papel de botar o chapeuzinho de aprendiz e ficar escutando vocês brigar um com o outro. E a gente aprender também com vocês. A gente aprender muito com vocês também, gente. Meu caro, excelente. A gente está chegando ao final aqui. E os blocos finais...
você que já assiste o nosso programa, sabe que você tem que fazer uma indicação de um livro, uma série ou um filme, Tá. para as pessoas entenderem qual fonte de conhecimento você bebe, meu caro. Vou indicar o melhor livro que eu já li, que é um livro que, pra mim, todo mundo tem que ler. Chama Homo Deus. Homo Deus. Homo Deus. É um livro, assim, sensacional. É um livro que ele vai falar muito sobre o futurismo. É um livro que ele é meio distópico, mas ele fala muito sobre como a sociedade se estrutura e como ela vai se estruturar nos próximos anos. E ele Legal. acertou bastante coisa já. Então tem esse livro. Tem Sabe o autor? Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari. Maravilha. E para encerrar, nós temos o bloco final, que é o Publi Gourmet, a hora que você vai olhar para a câmera aí e chamar as pessoas para conhecerem um pouquinho Como lá é que era a frase que a gente tinha criado? Ih, rapaz, tá anotado, eu vou puxar. Pra ela? Você tá pronto? Como é Para que era? inovação? Você tá pronto pra... Você tá pronto pra colocar inovação dentro da sua empresa? Brincadeiras à parte, mas basicamente o que a Hands faz, gente, a gente auxilia empresas nessa jornada de transformação, nessa jornada para o novo mundo, com inteligência artificial, blockchain, a tecnologia que couber ali dentro do projeto, mas no final o que a gente faz é a gente transforma a sua empresa em uma empresa pro futuro, a gente transforma a sua empresa em uma plataforma de negócios e a gente diminui o risco da inovação dentro da sua empresa. Basicamente é isso que a gente traz para as empresas. Você está pronto para inovar? Fala seu arroba, o seu da empresa, onde que a galera te encontra. O meu arroba é Dudu Lugero, é Dudu L-U-D-G-E-R-O, Lugero. Lugero. E o arroba da empresa é H4NDS, Hands com 4.lab, Hands Lab. E que inclusive podem ir lá, né, no escritório, que é maneiríssimo. Porra. Aí, super convidados. O nosso escritório é um escritório para abrigar pessoas fodas de Brasília, para abrigar pensadores fodas de Brasília, pessoas com visão de construir negócios maneiros, negócios que vão impactar a sociedade. A gente está lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Hoje a gente tem a ala sul inteira do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Tem 50, 60 pessoas que estão lá diariamente com a gente. Só gente inteligente, só gente foda. Então, quem quiser conhecer o Hub, tá convidado. Vocês dois aí já são de casa, já estão mais do que convidados. Maravilha. Meu caro, muito obrigado mesmo. E dá o recadinho final aí. Obrigado por você também. Vamos lá pro Fogo de Chão. Mais um sabadão Não. maravilhoso. Sim, cara, calma. Tem aqui o presente da Noman. Olha! E tem o meu livro que eu vou te presentear, que é A Morte da Vai Vaca assinar? Roxa. Vou assinar, Eu quero cara, assinado, vou eu quero assinar. assinado. Como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, espero que você goste da leitura. Quem não comprou, entra na Amazon, tá lá disponível para você a versão digital, porque a fotinha outra aqui. versão impressa dessa aí, só agosto nas livrarias de todo o país. E também um mimo da Noman, que é um dos apoiadores aqui do Na Linha de Frente. É uma loja maravilhosa, fica lá na Quadra, né? A loja Quadra, na Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras. Roupas lindíssimas, você que é o cara que gosta de se vestir bem, antenado na moda, tá lá. Daí o Só que presente ele tá jovem. precisando ir no Luiz Marcelo, cara. O que é o Luiz Marcelo? Luiz Marcelo é o cara que cuida do nosso cabelo. Porra, tá ruim? Ô, galera, agradeço. Olha, essa logo é linda, hein? Ficou bonito, né? Porra! E aí você pode ir lá no episódio, eu não lembro o número exato, mas falando da marca, que é o Guilherme, que é o proprietário, uma história maneiríssima e tem muito conteúdo por trás dessa marca Noman, que é de Brasília, que é construída aqui. Casa de Brasília? Da Prata. De Brasília. Já Prata da ganhou, casa. um novo consumidor. E se quiser saber o exatamente. conceito do Noman, entra lá no episódio e assiste. Exatamente. Recadinhos finais. Pessoal, agradecer toda a audiência de vocês. Todo sábado é uma alegria estarmos aqui compartilhando muito do empresariado, do empreendedorismo da cidade. Pessoas novas, pessoas mais velhas, não tão novas. Opa! Foi concretar, né? O bicho botou aqui, ó, na mesa, Falando véi. de tecnologia, falando de processos, falando de vendas, falando de economia, enfim, nós somos o Google Maps para você encurtar o caminho do seu sucesso, fazer mais e melhores notas fiscais. Tem mais de 100 episódios aí para você conferir com todos os empresários aqui da nossa capital. E seguiremos. Seguiremos. Nosso propósito ele é muito grande e vamos continuar aqui
todo sábado às 10 horas da manhã nas telas da Band e em todas as plataformas de streaming, YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music. Se inscreve no canal, galera. Inscreve, dá o like, manda um directzinho pra galera, pra quanto mais gente ver, melhor. E galera, temos mais um nesse movimento agora. O que vocês precisarem para impulsionar a cidade, eu tô aqui para ajudar vocês. Vamos junto, eu acredito muito em Brasília, acredito na potência de Brasília. Não é potencial, é potência. Exatamente. Meu É nobre. isso aí. Muito Obrigado. obrigado, Dudu. Lugero, mais um grande parceiro aí. Sábado que vem nos vemos. Até semana que vem, galera, nesse mesmo horário aqui nas telas da Band. Na linha de frente, Vem com a gente.